Dando continuidade a esses vídeos de equações exponenciais, eu vou trazendo agora problemas aplicados, que são funções do tipo exponenciais, tá bom? E aí tem um contexto e vocês vão ver como é que a solução vai cair numa equação exponencial. Vamos logo para o problema aqui. Eu sou o professor Valter, seja bem-vindo ao vídeo, né? Sejam bem-vindos ao vídeo, né? Suponha que após T dias de observação, a população de uma cultura de bactérias é dada pela expressão população T, população em função do tempo, P de 0 vezes 2 elevado a 0,05T. Aqui esse P de 0 é como se fosse a população inicial da cultura no instante T0, ou seja, no instante que começou essa contagem, né? Essa função é do tipo exponencial porque essas culturas de bactérias, de micro-organismos, todas elas têm um crescimento como uma curva exponencial, tá bom? Um crescimento às vezes mais rápido, às vezes um crescimento mais lento, depende da função. Eu fiz duas aqui, não vamos pensar que é uma só não, viu? Só para mostrar como é o crescimento exponencial, é esse tipo de curva aqui, ó. Pois bem, como a base aqui é 2, então a função exponencial é do tipo crescente, né? Vai crescendo na medida que o tempo vai passando. O que eu quero saber aqui é o seguinte, ó, a pergunta é: quantos dias serão necessários para que a população dessa cultura seja o quádruplo do inicial? O que significa o quádruplo? 4 vezes mais, ou seja, que a população, num certo tempo, seja 4 vezes a população inicial. Então ele quer saber qual é o tempo para acontecer isso. Então, quanto tempo é necessário, ou quantos dias são necessários, para que a população chegue a 4 vezes o inicial. Ora, o que eu vou fazer é substituir esse 4 vezes a população inicial, onde tem P de T aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes a população inicial é igual a população inicial vezes 2 elevado a 0,05T. Percebam que a população inicial está dos dois lados da expressão da igualdade, multiplicando, então eu posso simplificar ela. Bacana? Por exemplo, se aqui tivesse dizendo que tinha 5 bactérias, um número mesmo, você teria os 5 de um lado e do outro. Então você poderia cancelar os 5. Então, independentemente do valor, aqui nem tem o valor, eu posso simplificar a população inicial dos dois membros, tá bom? E aí o que sobrou foi 4 igual, vou até repetir aqui, ó. 4 no primeiro membro igual a 2 elevado a 0,05T. Ora, 4 é uma potência de 2. Aqui já está na base 2. 4 é 2 ao quadrado. 2 elevado a 2. Então, ó, colocando o 4 sendo 2 elevado a 2, aí você vai ver que vai surgir uma equação exponencial, todos na base 2. Eu posso muito bem simplificar, né, aquela história que os alunos adoram, né, de cortar a base, como eles chamam, né, que na verdade isso aqui vem do fato da função exponencial ser monótona, injetiva. Então não tem problema nenhum você fazer isso, ela é injetora. E aí no caso aqui, você vai usar só o 2 igual a 0,05T. Pois bem, daqui eu tiro que o tempo é 2 dividido por 0,05. Vamos devagarzinho aqui, ó. O 0,05 é que foi dividindo para o lado do 2. Pois bem, quem é esse 0,05? 0,05 é 5 centésimos, né? Parece 5 centavos, né? 5 sobre 100, ó. 5 sobre 100. Então, ó, você tem uma divisão de fração. O que é que você faz aqui? Você conserva o 2, que é a primeira, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai multiplicar por 100 dividido por 5. Ó, aqui tem 5 sobre 100, eu inverti, fica 100 sobre 5. Ora, quanto é 100 dividido por 5? 100 dividido por 5 dá 20. Então, vai ficar 2 vezes 20, que dá 40 dias, né? 40 dias. Bem, no problema 2, nós temos um outro problema aqui envolvendo uma função do tipo exponencial. E aí a gente vai novamente cair numa equação. Vamos ver como é que vai ser a resolução aqui. Está dizendo o seguinte, ó, num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de um certo reservatório é dada pela função quantidade em função do tempo é igual à quantidade inicial, que é o Q de 0, vezes 2 elevado a menos 0,1 vezes x, onde esse Q de 0 é a quantidade inicial de água no reservatório, Q de T é a quantidade de água em função de T meses, tá bom? Aí o aluno vai pensar, professor, aqui é 2. Quando a base é um número maior do que 1, teoricamente a função exponencial seria crescente, né? Só que o que acontece é que o expoente aqui é negativo. Quando o expoente é negativo, mesmo que a base seja positiva, vai ser uma função exponencial do tipo decrescente. Ela vai ter uma curva nesse formato aqui, ó. Tá bom? Vai caindo aqui, ó. Então é uma curva decrescente. Bacana?
Muito próximo também à situação do decaimento radioativo, certo? Que é uma outra modelagem que a gente usa função exponencial. Mas esse problema aqui fala da quantidade de água em função de meses, né? Só tem um probleminha aqui, porque aqui a variável tá t e aqui tá, desculpa, a variável aqui na função tá x e aqui tá t. Na verdade é um erro de digitação, aqui deveria ser um tzinho aqui. Um errozinho. Por quê? Porque vai ficar tudo t, ó. A quantidade em função do tempo, né? O tempo em meses e aqui tá t. Eu acho que eu mudei o texto e não mudei a função inicial, mas não tem problema. Então, ele quer saber em quantos meses a quantidade de água do reservatório se reduzirá, ó, vai ficar reduzida a metade do que era no início. Ou seja, o que ele quer saber é qual é esse T para acontecer o seguinte, que a quantidade de água seja a metade, que é 1/2, da quantidade inicial, que é o Q zero. Então, eu vou até escrever como ele colocou aqui, que ele colocou um Q minúsculo, né? A quantidade se torne a metade da quantidade inicial. Então, o que eu vou fazer simplesmente é substituir onde tem o Q de T, né? A quantidade, colocar 1/2 de Q de zero, bem aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 1/2, que é a metade da quantidade inicial, igual a quantidade inicial vezes 2 elevado a menos 0,1 vezes T. Pois bem, novamente você tem aqui um valor multiplicando os dois membros, né? Comum aos dois membros. Você pode simplificar. E aí vai ficar 1/2 igual a 2 elevado a menos 0,1 vezes T. Se você perceber, 1/2 é 2 elevado a menos 1. Ó. 1/2. Aqui tem um expoentezinho 1. Então, esse expoente aqui, quando você transformar a potência e levar para o numerador, vai ficar com expoente negativo. Vai ficar 2 elevado a menos 1. Então, esse 1/2 aqui, vou transformar em 2 elevado a menos 1. A gente faz isso muito na parte de potências. Transforma frações em potências com expoente negativo. Tá bom? Bom, eu vou dar um exemplo aqui para o aluno que ainda não entendeu direitinho. Ó. Se você tiver 1/25... 25, né? 5 ao quadrado, então vai ficar 5 elevado a menos 2. 1/25 vai ficar 5 elevado a menos 2. Bacana? Então, ó, retomando, ó, 1/2 eu transformei em 2 elevado a menos 1, eu já substituí aqui, ó. Certo? E aí, no caso, deixa eu só colocar aqui um destaquezinho, ó. Bem aqui, ó. Já fiz essa substituição. E aí, no caso, eu vou só ver o que é que vai acontecer aqui com o segundo membro. Aqui, o segundo membro, eu não vou fazer nada. Já tá 2 elevado aqui, ó. Já vou deixar do jeito que está aqui, vai ficar bacana. Ó. Pronto. Então, como está na mesma base, eu vou desconsiderar a base e vou usar somente os expoentes. Vai ficar menos 1 igual a menos 0,1 vezes t. Para facilitar, eu vou fazer aquilo que todo aluno adora na matemática, que é quando a gente multiplica os dois membros da igualdade por menos 1. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Ou seja, vou multiplicar essa equação toda por menos 1. Por que você vai fazer isso, professor? Para ela ficar toda positiva. Então, ela vai ficar 1 igual a 0,1 vezes t. Pronto. Então, quem é o t? O t é 1 dividido por 0,1. Vamos lá, pessoal. Ó, esse 0,1 está multiplicando pela variável. Logo, ela vai ficar dividindo aqui pelo 1. Ficou 1 dividido por 0,1. Pois bem, 0,1 é 1/10. 0,1 é 1/10. Divisão de fração. Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/10 é 10/1, então vai ficar 1 vezes 10 dividido por 1, tudo isso dá 10. Então, no caso, ó, 10 meses, que é a letra E. Por fim, eu vou trazer aqui uma equação exponencial, como eu tinha dito no outro vídeo, um pouquinho mais complexa, para a gente calcular as raízes dessa equação. Perceba que aqui você tem os denominadores 1, 3 elevado a x e 3. Então, nesse caso aqui, você pode fazer como se fosse o MMC do primeiro membro. O segundo membro, eu vou só repetir, ó. 4 raiz de 3 sobre 3, estou só repetindo. Aí, no primeiro membro, eu vou fazer a história do MMC. Ora, entre 1 e 3 elevado a x, o MMC é o produto dos dois, que vai ficar 3 elevado a x. É só multiplicar os dois. Aí, ele dividido por 1 dá ele vezes ele mesmo. Vai ficar 3 elevado a x ao quadrado. E ele dividido por 1, ó, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x vai ficar 1. E 1 vezes 1 dá 1. Pronto. Agora eu vou fazer meio pelos extremos. Vou multiplicar meio pelos extremos. Como assim, professor? Multiplicar aqui as diagonais. Ó. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado.
Vamos lá, 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado. 3 vezes 1, que dá 3. 3 vezes 1, que dá 3. E aqui, ó, 4 raiz de 3 vezes 3 elevado a x. 4 raiz de 3 vezes 3 elevado a x. Esse 4 raiz de 3, que está no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro membro negativo. Então, vai ficar 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado, menos esse 4 raiz de 3 vezes 3 elevado a x, mais o 3. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou tentando fazer aqui é levar essa equação para um formato que se assemelhe a uma função de segundo grau. Você tem uma parte quadrada e uma parte sozinho. Como se aqui fosse uma variável, 3 elevado a x. Como se fosse assim, ó, 3x ao quadrado menos 4, né, raiz de 3 vezes x mais 3. Para facilitar aqui, como aqui a gente tem um 3 no primeiro membro e no último membro aqui, eu vou dividir toda essa expressão por 3. Aquele que é o produto das raízes. E aí, no caso, eu vou mostrar para vocês o pulo do gato. Vou dividir todo mundo por 3. Eu vou dividir toda a equação por 3. Dividindo toda essa equação por 3, esse 3 vai embora com esse outro. Aqui vai ficar, dá 1, né? Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 0, 0 qualquer coisa dá 0. Então, bora ver o que vai aparecer. Vai ficar aqui, o 3 vai embora com o outro 3. Então, vai ficar 3 elevado a x, tudo isso ao quadrado, menos 4 raiz de 3 sobre 3 vezes 3 elevado a x, mais 1 igual a 0, né? 0 dividido por 3 dá 3. Pronto. Aqui nós chegamos no formato que eu queria. Só subir um pouco aqui a imagem. Esse formato aqui, ele parece uma equação de segundo grau. Então, nós vamos ter que fazer uma substituição. Vou fazer esse 3 elevado a x, eu vou chamar ele de y. Vou fazer uma troca. Onde tem 3 elevado a x, eu vou colocar uma outra variável. Isso aqui é o que a gente chama de mudança de variável ou mudança de parâmetro. Então, onde tem 3 elevado a x, eu vou colocar uma variável y. Então, aqui vai ficar um y ao quadrado. Aqui, menos 4 raiz de 3 sobre 3 vezes y. Onde tem 3 elevado a x, eu coloquei o y, mais 1 igual a 0. Então, eu vou voltar aqui com calma, que os alunos podem, né, ficar um pouco confusos. Onde tem um 3 elevado a x, eu coloquei essa variável y. Onde tinha um 3 elevado a x, eu coloquei essa variável y. Eu fiz a substituição. Por quê? Porque eu vou resolver essa equação como se ela fosse uma equação quadrática do segundo grau. Depois eu destroco. Eu fiz uma troca de variáveis, a mudança de variável. E no final eu volto para a variável inicial, que é a variávelzinha x, tá bom? Bom, nesse momento eu já conseguiria resolver o problema. O problema é assim, ó, as raízes, calculo o produto das raízes. O produto das raízes aqui vai ser 1, ó, porque a gente poderia usar a ideia de soma e produto. Para os alunos que têm dificuldade, o que é a soma e produto? É quando você tem uma função quadrática, nesse formato aqui, x ao quadrado menos sx mais p, aqui seria a soma e aqui seria o produto das raízes. Como assim, professor? Aqui está, ó, y ao quadrado, né, um valor ao quadrado, menos a parte que seria a soma, mais o produto aqui. Então, se você olhar para as alternativas, inclusive ele colocou uma alternativa que representa a soma e colocou outra alternativa que representa o produto. Então, bem que eu já resolvo a questão. O produto é 1. Professor, mas eu não entendi. Como assim? Ó? Por exemplo, vou colocar outra equação aqui. Ó. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Quem seria a soma e quem seria o produto? A soma aqui seria o 7. A soma é o 7. E o produto seria o 12. E quem seriam as raízes nesse caso aqui? As raízes da equação seriam... A raiz 1 aqui seria 3, né? A x'. E a outra raiz aqui seria o 4. Vou até colocar o ou, que o termo correto é ou. Como assim, professor? Você teria a raiz 3 e 4. Ó. 3 mais 4, 7. E 3 vezes 4, 12. Por isso que a gente fala que é soma e produto. Ó. Os dois valores somados dá 7 e os dois valores multiplicados dá 12. Por isso que a gente percebe que é 3 e 4 aqui. Isso aqui o aluno aprende, digamos, fazendo um treino de mentalização, de tentar descobrir as raízes sem resolver o delta, o Bhaskara, aquela coisa toda. Ó. Então, nesse caso aqui, é meio complexo para ele tentar imaginar as duas raízes que gerariam esses resultados, tá bom? Quais seriam as raízes que daria certo aqui? O aluno teria um pouco de dificuldade. Mas, nesse contexto aqui de números inteiros, facilita bastante.
Professor, e se eu quiser calcular as raízes aqui, como é que eu faria? Se você for calcular as raízes dessa equação, aí você vai ter que usar o delta e o Bhaskara mesmo, tá bom? Mas como o problema é que ele só quer que a gente encontre a soma e o produto, ó, desculpa, ele só quer o produto das raízes, ó, o produto das raízes eu só fiz levar para digamos assim, levar para esse formato de equação do segundo grau, ou equação quadrática, porque nesse formato de equação do segundo grau, eu posso perceber rapidamente aqui, ó, que aqui seria o valor da soma. Se ele tivesse pedido a soma, seria a letra D, 4 raiz de 3 sobre 3. E esse menos faz parte da expressão, ó, ele já está na expressão, então o valor não seria negativo, seria o próprio 4 raiz de 3 sobre 3. E como ele pediu o produto está aqui, ó. O produto das duas raízes é 1. Então, no caso, letra E. Professor, e quais são essas raízes? Essas raízes seriam raiz de 3 e a outra raiz seria a raiz de 3 sobre 3. Se você somar esses dois resultados, se você somar os dois, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. E se você multiplicar eles dois, vão ficar 1. Isso eu vou deixar para os alunos tentarem fazer os cálculos para descobrir, né? Para testar se dá certo. E eu vou agradecer quem assistiu o vídeo até o final, tá bom? Valeu. Muito obrigado aí e pronto.